Mateus capítulo 7, versículo 24, ele nos diz o seguinte. Mateus 7, 24. Consegue pôr aqui, Gabi? A revista e atualizada. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, vamos ver primeiro aqui, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Vamos entrar aqui primeiro no contexto, né? Depois a gente continua a leitura, né? Aqui está em Mateus capítulo 7. Aqui Jesus está terminando o Sermão do Monte, certo? Então, que palavras são essas que Jesus está falando? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, quem quer ser aqui esse homem prudente? Essa pessoa prudente? Você quer ser? Né? Então, olha só. Nós precisamos ouvir essas palavras e praticar. Que palavras são essas? Né? Aí quando você volta aqui, você vê todos os ensinos de Jesus. Né? Tem vários ensinos, desde o capítulo 5 até o capítulo 7. Certo? Ele começa lá com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Certo? Aí ele vai, né? Depois ele vem e fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Então o sal, ele precisa salgar, certo? Lá em casa mesmo acabou o sal lá, né? Ontem, né? E hoje eu fui comer um tomate. Quem gosta de comer tomate? Com sal, né? Um vinagrinho, né? Aí eu coloquei o sal lá, que a Eliane comprou um sal lá de Portugal, entendeu? Falou o nome do lugar lá, esqueci, né? Aí eu botei o sal lá, falei, esse sal deve ser bom, né? Eu comi o tomate, parece que não tinha sal. Falei, mas que sal é esse que não salga? Né? Aí eu lembrei da palavra, falei, um sal que não salga não serve para nada, só para jogar fora, né? Falei, vamos comprar aquele sal de R$1 mesmo, aquele que é o bom, né? Que salga mesmo, né? Mas Jesus está ensinando aqui, no Sermão do Monte, que nós precisamos ser um sal que salga, ou seja, pessoas que fazem diferença nessa geração, certo? Nessa geração incrédula, uma geração que não tem Deus, nós temos uma nova natureza, e com essa nova natureza nós precisamos fazer diferença nessa geração. Ou seja, nós precisamos também ser a luz do mundo, certo? E essa luz, ela precisa brilhar, ela não pode ficar escondida. Essa luz precisa brilhar. O que é essa luz? Novamente é o nosso espírito renascido, a nossa nova natureza, que produz frutos. Nós vamos lá, quando a gente vai para João, capítulo 1, fala assim, ó, no princípio era o verbo. Quem era o verbo? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E nada do que foi feito sem ele. Ou seja, ele era a palavra, estava lá com o Pai, ou seja, era Deus, vamos dizer dessa forma, né? Era Deus, primeira pessoa da Trindade, o verbo, ou a palavra, segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Amém? E ele nasceu na raça humana, certo? E diz lá em João, quer ver? Vou até abrir aqui o versículo, que é melhor a gente ler certinho nas palavras que está escrito lá. João 1, a vida, versículo 4, estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava no verbo, e o verbo era a luz dos homens. Ou seja, que vida é essa que estava no verbo? O Espírito vivo. Jesus foi o primeiro homem, depois de Adão, que nasceu espiritualmente vivo.
Então, a vida estava nele, como a vida está em você hoje, que nasceu de novo. Você é nova criatura, você nasceu de novo. Então, a vida que estava em Jesus, nós, quando cremos, nós também recebemos essa vida. E a vida é a luz dos homens. Então, essa luz que fala em Mateus 5, né, é a manifestação de quem nós nos tornamos. Amém? Ou seja, a luz de Jesus. A nova natureza, você não precisa mais de uma lei para você seguir. Você não precisa mais de 10 mandamentos, né? Ah, pastor, então eu posso matar, posso roubar? Não, não é isso. Você não precisa mais de uma lei. Por quê? Porque você tem a natureza de Cristo. Então você é guiado por sua natureza. Amém? E essa natureza é ensinada pelo Espírito Santo. Estou preparando aí uma série. Está bem preparado, com basicamente 3 lições, né, que vamos falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Então nós vamos mostrar primeiro os princípios, certo? Alma, corpo, espírito, para a gente entender assim bem básico. Depois nós vamos para o dilema e depois nós vamos para a solução. Amém? Mas depois, não é agora, né? Agora nós estamos aqui em Mateus capítulo 7. Nós estamos voltando aqui para o que Jesus falou em Mateus 7. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Certo? Nós voltamos aqui para as bem-aventuranças. Nós voltamos aqui também para entender que nós somos luz do mundo, sal da terra, certo? Ele mostra aqui que Jesus veio e cumpriu toda a lei. Aí ele dizendo, ó, disseram isso, eu porém vos digo isso. Disseram assim, olho por olho, dente por dente, falando para os judeus, né? Jesus fala assim, ó, se alguém te bate numa face, dê ele outra face. Se alguém te toma a capa, dê também a túnica. Se alguém te faz andar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, Jesus está trazendo um novo padrão. Esse é o padrão. Assim, se você olhar para um homem natural, ele não consegue cumprir nem a lei básica, quanto mais a nova lei que Jesus trouxe, que é a lei da vida, a lei da liberdade, que é muito mais profunda. Certo? Porque a lei antiga falava assim, ó, você não pode adulterar. Viu, Gibeon? Não pode adulterar. Beleza, às vezes a pessoa não adultera, né? Mas uma lei, ela é incapaz de fazer você amar sua esposa. Mas a lei do Espírito da vida, da nova natureza, vai muito além de uma proibição. Ela vai naquilo que Jesus faz. Amém? Então você não simplesmente não adultera, mas você ama. Entendeu? E aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele nos ensina a amar os próprios inimigos. É impossível para o homem natural. Certo? E aqui ele vai falando várias coisas, né? Chega no capítulo 6, eu chamo de o capítulo secreto, né? Teve uma época que eu fiquei muito tempo, fiquei basicamente 1 ano. Assim, toda semana eu lia ou ouvia o Sermão do Monte. Por muitas vezes. Viu, Mateus? Muitas vezes. Né? Ouvia. Sabe, quando você ouve tanto assim, tem hora que entra dentro da gente, entendeu? Né? E Mateus capítulo 6, eu percebo que é o capítulo secreto. Primeiro ele fala assim, ó, se você for fazer uma doação para alguém, se você for ajudar alguém, né, que tua mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. O que está dizendo lá? Está dizendo o seguinte, ó, não busque reconhecimento das pessoas. O seu reconhecimento vem do seu Pai. Espera nele. Não busque sua própria glória. Deixe que ele te glorifique. Amém? E depois ele fala assim, ó, quando você for orar, não faça igual os hipócritas que vai para as praças e, ó Deus Todo-Poderoso, para todo mundo olhar para ele e falar assim, ó, o tanto que as palavras dele é bonita. Jesus fala assim, quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, e o teu pai, que vê em secreto, tem uma tradução que diz assim, ó, te recompensará publicamente. Essas palavras, quando você ouve e as pratica, é o que Jesus está dizendo lá no final. Aquele que ouve e pratica essas palavras é comparado a um homem
que construiu a sua casa sobre a rocha, certo? E essa palavra aqui, o Espírito Santo está me falando já há alguns dias, né? Estou falando sobre isso aqui, e quando chegou aqui nesse capítulo 6, né, que eu falei da oração agora, eu acho que é o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Certo? Olha só, o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, certo? Nós precisamos ouvir, não simplesmente escutar com o ouvido. Precisamos ouvir e internalizar isso dentro de nós. Isso precisa ouvir, quer dizer assim, que eu ouço e eu atendo. Certo? E Jesus acrescenta mais ainda, ele fala assim, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Fala para o seu irmão assim, ó, é importante praticar a palavra. Não, agora fala com ele com autoridade, briga com ele aí. Fala assim, ó, você tem que praticar a palavra. Por que eu estou falando isso, né? O que eu estou falando para vocês aqui agora, eu creio que é a palavra do Senhor. Certo? Semana passada, quem pregou aqui foi você, não foi o Gibeon? Né? O Gibeon trouxe uma palavra de Deus para nós. Né? Até quando ele chorava aqui na frente, né? Eu chorava junto ali, né? Oh Deus, toca em mim, Senhor. Sabe, quando nós nos reunimos como igreja, né? Ou seja, o apóstolo Paulo fala, um tem hino, o outro tem uma palavra de conhecimento, o outro tem um ensino, ou seja, é o Espírito Santo em todos, trazendo a palavra dele para cada um de nós, a palavra revelada, certo? Então eu quando estou trazendo aqui ensino, como pastor da igreja, né? Eu creio que é a palavra de Deus para você. Você crê nisso? Então, eu vou falar para você, agora vou começar a parte séria da pregação, né? Você precisa ouvir e praticar o que você ouve. Sabe, não adianta você vir para a igreja, domingo após domingo, né? E escuta o pastor falando para você, ó, você precisa meditar na palavra, você precisa ir para um momento a sós com Deus, você precisa orar ao Senhor, você precisa orar em línguas, né? E passa semana, passa mês, passa anos, e você nunca praticou a palavra. Peguei pesado, né? Peguei, né? Mas o que eu estou fazendo é exatamente o que Jesus falou, não estou mudando de assunto. Jesus acabou de falar, ó, eu estou falando para vocês isso aqui, estou falando isso, estou falando isso, estou falando nisso aqui. Agora vocês precisam ouvir e precisam praticar. Não precisa só... Entendeu? Sim, Jesus não estava buscando reconhecimento, não estava buscando tapinha nas costas, né? Eu também, graças a Deus, já passei dessa fase há muito tempo, certo? Eu posso pregar aqui um ano, ninguém fala, pastor, sua pregação foi boa, né? Pastor, ninguém fala nada, né? Sabe quando isso não te afeta mais? Entendeu, Jordana? Né? Não, porque eu sei, às vezes quando a gente começa assim, a gente fica todo... Eu preciso da aprovação dele, preciso da aprovação... Não, o que eu preciso é da aprovação do Senhor. O que eu preciso é obedecer à voz do Espírito Santo. Nem que eu tenha que fazer uma pregação, hoje está tudo preparado aqui, diferente, né? Eu estou inventando essa pregação agora, certo? Mas a essência do assunto, o Espírito Santo está falando comigo faz dias. Né? Por quê? Olha só... Tem um entendimento de que nós estamos muito próximo mesmo, de um período muito difícil na humanidade. Certo? Vai vir assim, um momento de muita dificuldade. Não sei se já é a grande tribulação, ou se é... Eu sei que o princípio das dores nós estamos vivendo, né? Mas eu creio, eu estou com esse sentimento já faz tempo, né? De que vai vir um momento de muita dificuldade para muita gente no mundo, certo? Mas, por outro lado, vai ser um momento onde vai ter
a maior presença do Espírito Santo da história. Onde vai ter o maior avivamento que já aconteceu nessa terra. Certo? Só que é o seguinte, só que nós precisamos decidir hoje em qual dos lados nós vamos estar nesse momento. Entendeu? Sabe, muitas vezes nós estamos aqui tentando despertar cada um de nós, né? Para fazer o seguinte, ó. Construa sua casa sobre a rocha. Vamos praticar a palavra. Sabe? Não adianta a gente ficar só escutando. Ah, eu preciso meditar na palavra. Segunda, terça, quarta, quinta. Chega no outro domingo e fala, vai ver um pastor com aquela conversa chata de novo, né? Você meditar na palavra. E você nunca entra nisso. Entendeu? A gente fala, vamos orar em línguas. Orar em línguas, você está despertando o seu espírito. Você está trazendo, basicamente, as revelações do Senhor para dentro de você. Sabe, você recebe discernimento. Discernimento. Por exemplo, às vezes o que você está precisando é de prosperar na vida. Às vezes está com muita dificuldade, entendeu? Mas assim, o que você precisa não é tentar buscar tudo na sua própria força. Nesses momentos, né? Ou seja, já tive momentos. Hoje eu não trabalho mais num banco, né? Já contei para você, Nina, contei, né? Trabalhei lá naquele banco 35 anos, né? Tinha momento de muita dificuldade. Dificuldade assim, na carreira, no banco, entendeu? Né? E aí, a minha prática, sabe qual foi? Sempre. Na que a coisa ficava mais difícil, né? Onde eu ia mais fundo na palavra. Onde eu ia mais fundo na palavra. Onde eu ia mais fundo no Senhor. Onde eu ia mais fundo na oração. Certo? Eu me entregava à oração, me entregava ao Senhor. Né? E de repente, sabe quando você nem percebe? De repente a situação muda completamente. Quando você... Como é que eu vou dizer isso aqui, né? Eu falei para os meninos, o discipulado nosso, né? Quando você está andando, certo? No propósito de Deus, nos caminhos do Senhor, e o Senhor está te conduzindo, e você está lá, avante, né? Cumprindo o propósito de Deus, seguindo para o alvo, certo? Aí de repente surge uma dificuldade na sua vida, dificuldade qualquer, pode dizer assim, uma questão financeira, uma questão, às vezes na saúde, né? Às vezes uma questão de relacionamento, né? Surge uma questão na sua vida, e aí você para. Essa questão que veio não foi Deus que mandou, né? Muitas vezes foi o diabo que mandou. Às vezes foi o diabo que mandou aquela enfermidade. Às vezes foi o diabo que trouxe, entendeu? Uma resistência ali, porque é uma guerra, né? Trouxe ali uma resistência financeira na sua vida, e em várias áreas, né? Às vezes um problema ali no seu casamento, né? E aí surge aquilo, e aí algumas pessoas param. Já vou dar um tempo aqui, né? Coisa acalmar, depois eu vou entrar na batalha de novo, mas agora eu vou ficar quieto aqui, né? Sabe o que acontece nisso aí? Na prática, né? Às vezes a gente olha assim e fala assim, não, eu não posso andar mais servindo ao Senhor porque eu não tenho tempo. Meu tempo está muito corrido, entendeu? Estou agora com muito trabalho e fica adiando isso, né? Então o que acontece na prática, né? O diabo, ele encontra um jeito de te parar, certo? Se as finanças te fazem parar, o diabo vai te tacar finanças o resto da vida, porque ele sabe que ali você para. Se um problema de saúde te faz parar, o diabo vai ficar tentando lançar doença na sua vida o resto da vida, porque ele sabe que se ele lançar uma dor na sua vida, você para. Se é problema de tempo, você nunca mais vai ter tempo. Você vai trabalhar até de noite, de madrugada, ocupado o tempo todo, nunca tem tempo, né? Posso pegar mais pesado ainda? Você não vai embora, não? Diante de Jesus, Paulo fala muito. Hoje eu li Filipenses ali, né? E Paulo falava muito, sabe? Quando ele fala lá, prossigo para o alvo, né? Ele não está falando de um alvo financeiro, ele está falando do alvo. É aquele dia, onde ele vai chegar diante do Senhor e vai ver que a obra dele
foi útil. Ele vai ver que a obra dele, que o trabalho dele, né? Falando para os filipenses, vocês são fruto do meu trabalho. Certo? Eu quero que vocês manifestem a graça de Deus, né? Para que quando eu chegar naquele dia, cumprir o alvo, cumprir o propósito, né? Mas desviei desse assunto aqui, eu estava falando do que antes? Às vezes o diabo tenta te parar, entendeu? E aí, muitas vezes, nós criamos, vou dizer a palavra assim, certa, né? Desculpas, certo? Nós criamos desculpas para não fazer, para não praticar a palavra de Deus. Mas, do mesmo jeito que Paulo falou lá, que eu vou estar diante do Pai, eu quero que Ele olhe nos meus olhos, né? E fala, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Certo? E eu estou falando da desculpa aqui, porque quando nós chegarmos diante do Senhor, e nós vamos chegar, nós somos salvos, nós nascemos de novo, nós vamos chegar diante dele, né? E aí ele vai fazer algumas coisas, né? A Bíblia fala do julgamento da condenação, mas ela fala também de um julgamento dos galardões. E é esse que nós vamos passar, certo? E o julgamento dos galardões, ele vai olhar para nós e vai dizer assim, ó, olha só, você nasceu com esse plano. Eu tinha esse plano para a sua vida aqui, ó, né? E você foi alcançado. Alguém pagou um preço ali, pregou o evangelho para você e você foi alcançado, né? Mas era para você ir até ali, longe, lá na terra, né? Mas você não foi lá, você ficou estacionado aqui, né? Por quê? Ah, Senhor, porque eu não tive tempo. Você acha que Jesus vai olhar para você e falar assim, você não teve tempo? O que você vai responder para ele? Vocês estão olhando para mim com essa cara assustada assim? Sim, eu trabalhei no banco, contei para vocês, né? E por 15 anos no banco, eu fui gerente, antigamente chamava gerente geral de agência, né? E depois chamava só gerente de agência, né? Mas era uma função que, basicamente, você tinha um chefe que era o superintendente, certo? E tinha um gerente. Então, o gerente tinha uma coisa que ele não podia fazer de jeito nenhum. Dar desculpa. Ele chamava lá de muleta, né? Sabe por que você não fez isso que a empresa pediu para você fazer? Ou seja, o chefe nunca aceitava uma justificativa, um argumento, certo? Por quê? Porque no entendimento dele é o seguinte, ó, você já tem toda a capacitação, a formação, o banco já te deu tudo que você precisa, o banco te dá um salário, né? O banco te dá uma equipe, né? O banco já calculou o mercado, então você tem mercado, você tem isso, tem aquilo outro, né? Então por que você não fez? Você não fez, a ideia do superintendente é que você não fez porque você é incompetente, entendeu? Nas entrelinhas está dizendo isso, né? Então, assim, o gerente do banco, ele não tem desculpa. Ele sempre tem que falar, não, eu vou continuar avançando, nós vamos fazer, entendeu? Não sei o que está acontecendo, não, mas nós vamos avançar mais, né? E vai, entendeu? Você não pode falar que não dei conta, então eu vou arrumar alguém que dá conta. Esse entendeu? Alguns níveis de cargo nas empresas, o argumento é esse, certo? Mas por que eu estou falando isso para vocês aqui, né? Porque diante de Jesus, né, ele não vai aceitar desculpa para nenhum de nós. Primeiro, ouve as minhas palavras. O Senhor falou. Segundo, pratica as minhas palavras. O que Tiago diz lá, quando ele fala assim, ó, a fé sem as obras é morta. Ele está dizendo assim, ó, que a fé sem uma ação correspondente é morta. O que é essa ação correspondente? Vamos voltar para a fé. O que é a fé? É ouvir a palavra e acreditar na palavra. Crer que aquela palavra, a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus, a palavra de Jesus, né? A
Palavra que o Espírito Santo fala com você. Então você ouve essa palavra e você acredita, você crê nessa palavra. Certo? Então assim, quando você crê nessa palavra, é a fé. Então essa fé, ela precisa ser acompanhada de uma ação correspondente à palavra que você recebeu. Amém? Não foi embora ainda não? Sabe, o Senhor está falando para você, né? Está falando para mim já há muito tempo, né? É tempo de você aprofundar na meditação na palavra. É tempo de você separar tempo para estar junto com o Senhor, né? Depois você faz o seguinte, depois você entra lá no YouTube e assiste a palavra do domingo passado que o Gibeon pregou. Certo? O Gibeon falou o seguinte, ó, eu não consigo sair de casa se eu não tiver tido um relacionamento com o Senhor. Assim, uma vez eu estou até um pouco atrasado, eu lembro que ele falou isso, estou até errado, né? Mas eu volto lá, falo, Senhor, eu preciso conversar com o Senhor primeiro. Sabe, é isso que eu falei, sabe? Eu estou com esse sentimento já faz tempo, né? E vários profetas também têm falado muito isso, né? Que vai vir um tempo de muita dificuldade na terra, né? E assim, se você construiu a sua casa sobre a rocha, você não vai ficar desse lado, você vai ficar do lado do avivamento. Você vai ficar do lado onde o Espírito Santo está te ajudando em todas as situações. Você vai ficar do lado onde você sabe exatamente o que você vai fazer. Por quê? Porque você tem intimidade com o Senhor e você conheceu os planos dele, o que ele está para fazer. Amém? Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. É uma fé com uma ação correspondente. Se eu ouço, eu preciso ir, se o pastor, eu estou falando para você, ó, você precisa ir meditar na palavra. Certo? Um dia desse eu falei sobre assimilação. Falei, você pode escolher um livro, né, e ler esse livro 50 vezes. Eu escolhi o livro de João. Não, você pode escolher um livro pequenininho, né? Eu, aposentado, tenho mais tempo, né? Já estou lendo a 10ª vez. Entendeu? Botei aqui que eu sou mais organizadinho, né? Boto no celular, vou marcando capítulo 1, capítulo 2, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Ou seja, chegar a 50 vezes. Sabe, cada vez que você lê, o Espírito Santo vai trazendo alguma coisa. Chega um ponto que aquela palavra, ela entrou dentro de você. Entendeu? E você e a palavra se tornaram um só. E João capítulo 1 diz que, na King James, fala assim, no princípio era a palavra. Aqui diz que o princípio era o verbo. Ou seja, então, essa palavra que entra dentro, certo? É o próprio Jesus em nós. Aí quando você tem que tomar uma decisão, você sabe exatamente o que Jesus faria. Tem até um livro que diz isso, né? Em seus passos, que faria Jesus? Amém? Mas aquele que não constrói a casa sobre a rocha, ele constrói a casa sobre a areia. Só vou ler aqui, né? Versículo 26 do capítulo 7. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Certo? Olha só, quando você vê essas duas comparações, nas duas comparações aqui, nas duas casas, diz que caiu a chuva sobre as duas casas. Tanto para a casa que foi construída na areia, quanto na casa que foi construída na rocha. Nas duas casas também, transbordaram os rios, ou seja, vieram enchentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Entendeu? Nas duas casas. Só que uma casa caiu, por quê? Ela não tinha raízes, ela não tinha fundamentos, ela não tinha fundações sólidas. As fundações sólidas, né? Por exemplo, quando você vai em 1 Coríntios 14, fala assim, aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14 também diz assim, ó, aquele que ora em outras línguas
Eu já falei, né? Edifica-se a si mesmo. O edifica-se a si mesmo é construir uma casa desde as fundações. A palavra lá, edifica, é constrói uma casa. Certo? Então, quando você está orando em língua, você está construindo a sua casa espiritual. É o que Jesus está falando aqui, ó. Então, aí você precisa orar em línguas junto com a meditação na palavra. Porque aí o discernimento, a revelação, o entendimento, o conhecimento do Senhor vem sobre a sua vida. Amém? Mas às vezes a gente fala assim, pastor, mas eu não falo em outras línguas ainda. Né? Olha só, vou dizer para você, né? Você pode falar. Esse dom, vou explicar um pouco mais sobre oração em línguas, rapidinho, né? O dom de oração em línguas, ele é a base dos dons. Né? Ele tem 4 modalidades diferentes. Tem línguas como edificação pessoal, não vou entrar muito profundo, né? Depois você baixa o aplicativo da igreja, Igreja MIV, pode ir lá na Apple ou no Android ali, no Google, né? Igreja MIV, aí você vai lá em mais, depois você vai em downloads, que tem um livro lá que chama Vida no Espírito, Primeiros Passos, né? Foi essa pessoa que vos fala, que escreveu o livro, né? Ele lá explica detalhadamente sobre as 4 manifestações do dom em línguas, né? Dom de línguas. Então, edificação pessoal é isso que eu estou falando, né? Esse dom em línguas de edificação pessoal é a base de todos os dons. Por isso que fala em 1 Coríntios 14, quem ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja. Então você precisa edificar a si mesmo, construir a sua casa sobre a rocha, para depois você edificar a igreja. Certo? Por isso que a gente vê por aí tanto profeta, tanto mestre, cheio de dom, cheio de unção, mas menino no conhecimento e na construção da sua casa. Amém? Então, assim, e por ser a base dos dons, o dom de línguas com edificação pessoal, todos nós podemos falar em línguas. Ou seja, não podemos todos nós falar em línguas com interpretação. Esse aí o Senhor dá a quem Ele quer, certo? Não podemos falar em línguas como um sinal para os incrédulos. Por exemplo, você está aqui, né? Chore, lamanasei, cantere, marras. E aí está aí o Mateus. O Mateus tem uma cara de alemão. Alemão não, né? Italiano, não. Russo. Ele está entendendo aí. Rostov, entendeu? Ele está entendendo na língua. Você está falando aqui em línguas e a pessoa está entendendo na língua dele. Entendeu? Isso é um sinal para os incrédulos, né? E tem o outro que é gemidos intercessórios do Espírito. Eu não vou entrar nisso, né? Mas todos nós que nascemos de novo, nós podemos e devemos buscar oração em línguas como edificação pessoal. Ela é a base dos dons. Você edifica-se a si mesmo e depois o Espírito Santo vai te levando onde você precisa ser levado. E você só faz isso quando você nasceu de novo. Certo? Então, assim, se você ainda não tem o dom de línguas, de edificação pessoal, né? Eu quero que você coloque esse desafio na sua vida, certo? Fala assim, essa semana eu vou falar em línguas. Sabe, não é assim, eu vou convencer o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não precisa de convencimento. Quem precisa ser convencido é você. Certo? Muitas vezes nós precisamos quebrar as barreiras que nós temos na nossa mente, né? Eu não sou digno de receber o batismo do Espírito Santo. Eu tenho tantas falhas. Não, é um presente, é dom, é graça. Favor de Deus. Amém? Então, assim, se você não fala em línguas ainda até hoje, você vai falar a partir dessa semana. Sabe? Você vai estar na sua casa. Se for o caso, você acorda de madrugada. Fala, Senhor, eu estou aqui sozinho, né? E abre sua boca. Não tem ninguém perto para você ter vergonha de alguém, né? Começa a falar. Às vezes vem só uma palavrinha, 2 palavrinhas, não tem problema, né? Sabe? Ele vai batizar. Já está liberado uma unção aí do batismo. E você vai ser batizado essa semana. Amém? Por quê? Porque quem ouve essas minhas palavras e as pratica é alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. E essa pessoa é você. Amém? Pode falar assim, eu recebo essa palavra. Para a gente terminar, vou aqui em Tiago, rapidinho.
Essa outra pregação, vou deixar ela para outra semana, né? Essa aqui é empolgante também. Como Deus prospera os crentes. Já pensou nisso? Como Deus prospera você, né? Mas olha só. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21, fala assim, ó. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que foi implantado em nós? A palavra, certo? Mas essa palavra ela é implantada em nós quando nós vamos para a palavra. E quando nós lemos a palavra, quando nós separamos tempo para buscar em Deus essa palavra, meditar nessa palavra, entendeu? Ler, ouvir várias vezes para, entendeu? Para que aquela matéria-prima esteja dentro do seu espírito, e o Espírito Santo possa trazer o discernimento. É o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que quando você não pratica a palavra, é porque aquela palavra não entrou em você devidamente. Sabe, aquela palavra não se tornou uma realidade na sua vida. Aí você olhou ali, legal, né? Sabe, como aquela semente lançada à beira do caminho, vem as aves do céu e roubam, certo? Então assim, você tem que entrar na palavra firmemente para que ela seja implantada dentro de você. Amém? E nós simplesmente você olha no espelho, na hora que você vira para cá, você já esqueceu, né? Ele está dizendo, você vai para a igreja domingo de noite, você ouve ali, glória a Deus, quando saiu na porta, segunda-feira, você não lembra mais nada que aconteceu. Entendeu? Aí aquela palavra ficou para trás. No outro domingo, você, o pastor falou para mim meditar na palavra. Entendeu? É isso que ele está falando. Você olha no espelho, quando você vira para cá, já esqueceu, já está olhando para outra coisa, né? Continua. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Ou seja, isso aqui é a palavra, entendeu? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe? Você quer ser bem-sucedido em tudo que você realiza? Não quer ou não quer? Você quer ser bem-sucedido em tudo que você faz? Ou seja, Tiago, certo? Eu quando estava lendo lá o Sermão do Monte várias vezes, né? Depois eu li o livro de Tiago. Você vê que Tiago é quase que uma cópia do Sermão do Monte, certo? O que Tiago está falando é a mesma coisa que Jesus falou lá atrás, certo? Que nós precisamos ser operosos praticantes. Ou seja, a palavra precisa ser uma verdade em nós. A palavra precisa ser uma prática nas nossas vidas. Não podemos simplesmente ouvir a palavra e achar bonitinho, legal, tudo bem, e não praticar. Nós vamos praticar a palavra de Deus. Nós vamos tomar decisões. Amém? Eu falei isso tudo aqui para dizer para você o seguinte, você precisa meditar na palavra. Você precisa orar em línguas. Você precisa confessar a palavra que o Senhor te deu. Como que é confessar a palavra, pastor? Eu estou lá com... Tem um espírito de pobreza aqui na minha família, na minha vida, e nada dá certo, entendeu? Aí você vai para a palavra e fala, aquele, entendeu? Que diz aqui, vamos lá para o Salmo 1, né? Aquele que é plantado, como é que é falar? Corrente das águas, né? Aquela árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz vai prosperar.
Tudo quanto ele faz é bem sucedido. Sabe, aí você começa a confessar isso, você começa a adorar o Senhor e dizer para ele: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu provedor. Senhor, obrigado, porque eu sou bem sucedido em tudo que eu realizo, porque a tua palavra diz que eu estou plantado na corrente das águas, que é o teu Espírito. Sabe, aí você, às vezes você não consegue acreditar nisso ainda, porque todas as suas circunstâncias, todo o seu passado mostram o contrário. Sempre convenceram a sua mente, a sua alma, de que você tinha que viver na pobreza. Mas aí você começa a confessar essa palavra, e você confessa essa palavra, e você fala essa palavra. Sabe, não é convencer Deus, você está convencendo você mesmo. E aí, às vezes você fica ali a noite inteira, às vezes você fica uma semana inteira, o tempo inteiro falando: Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, porque eu sou próspero, porque o Senhor me abençoou, a pobreza não faz parte da minha família, por amor, pelo teu amor derramado na cruz do Calvário, Jesus levou toda a pobreza e me fez próspero, me fez abençoado. É a mesma coisa que você faz com a cura, certo? Não aceita a enfermidade. Eu fiquei 1 ano tentando aprender a vencer uma dorzinha de cabeça. Era fácil, não é só tomar um comprimidinho. Não tem nada contra o comprimido, certo? Não estou dizendo para você parar de tomar comprimido, não é isso, né? Mas eu falei: eu tenho que aprender a batalhar pela fé, não tem? Então tinha uma dor de cabeça que vinha todos os dias vinha essa dor de cabeça, né? Aí eu falei: eu não vou resolver esse problema natural, eu vou resolver no espírito. E comecei a orar 1 ano, essa dor de cabeça vinha todo dia, né? Até quando chegou 1 ano, olhei assim e falei: ué, cadê a dor de cabeça? Entendeu? Fiquei não sei quantos anos sem tomar um comprimido para dor de cabeça. 8, 9 anos. Nem sei se eu tomei algum comprimido depois disso, de dor de cabeça, né? Você confessar a palavra, entendeu? Muitas vezes nós aprendemos a viver na geração do Google, né? Na geração do micro-ondas, né? Que tudo, você clicou um botão, esperou alguns segundos e resolveu, né? Mas as coisas do Espírito não são assim. Ele sempre compara com uma árvore. E uma árvore, muitas vezes, ela demora para crescer. Então nós temos que firmar na palavra e esperar em Deus. Esperar em Deus, trabalhar a nossa transformação. Amém? Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor? Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento.
daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Eu não quero, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Quando o Espírito Santo te trouxe até esse lugar, ele te trouxe aqui com um propósito. O propósito de construir a vida dele em você. Sabe, você está em construção, ele está te construindo. Ele está te construindo. Sabe, aqui nessa igreja, aqui nesse lugar, eu sei que muitas pessoas não conseguem se adaptar, porque às vezes as pessoas estão esperando alguém para passar a mão na cabeça, sabe? Mas o Senhor, quando te trouxe nesse lugar, Ele não quer te trazer para um lugar de conforto, Ele quer te tirar da zona de conforto. Ele quer te colocar num lugar onde você é desafiado a crescer mais nele. Sabe, aqui, não te trouxe aqui para você vir ficar pertinho do pastor, não, te trouxe para você ficar perto do Senhor. Você tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Sabe, Deus tem muita gente nessa cidade. Deus tem um povo que Ele ama profundamente. Sabe, Ele está aguardando que eu e você sejamos a manifestação dos filhos de Deus nessa cidade. Isso vai acontecer quando você realmente entrar profundo e praticar a palavra dEle. Amém? Eu quero fazer um desafio para você hoje. Você decide seguir o Senhor, você decide praticar a palavra dEle. Vou perguntar de novo. Você decide seguir o Senhor, você decide praticar a palavra dEle. Eu não vou te enganar, no mundo nós teremos aflições. Eu te garanto que você vai andar acima das aflições, porque Jesus venceu o mundo. E se Ele venceu, você, junto dele, você vence também o mundo. No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Hoje eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.